No dia a dia, medimos a pressão de gases quando usamos o barômetro para verificar a pressão atmosférica na rua ou quando usamos o calibrador de pneus para medir a pressão na câmara de ar de uma bicicleta. Quando fazemos isso, nós estamos medindo a propriedade física macroscópica de um grande número de moléculas de gás, que são invisíveis a olho nu. No nível molecular, a pressão que está sendo medida vem da força de cada molécula de gás que colide com outros objetos, tais como as paredes de seu recipiente. Vamos dar uma olhada na pressão de uma perspectiva molecular e entender como a lei de Dalton nos ajuda a calcular as pressões totais e parciais para as misturas de gases. Dalton foi um químico, meteorologista e físico inglês, um dos mais destacados cientistas do mundo. Ele descobriu a anomalia da visão das cores, no caso, o daltonismo. Ele foi fundador da teoria atômica que revolucionou a química moderna e também criou a sua lei, a Lei de Dalton. O que é a lei de Dalton? A pressão total de uma mistura de gases ou vapores é igual à soma das pressões parciais de seus componentes, ou seja, a soma das pressões de cada componente exerceria se estivesse presente sozinho e ocupasse o mesmo volume que a mistura de gases. A rigor, o princípio é verdadeiro apenas para os gases ideais. A lei de Dalton refere-se às pressões parciais dos vários gases componentes de uma mistura gasosa. Considerando uma mistura gasosa contida num recipiente rígido de volume V, seja P a pressão exercida pela mistura, se por um processo qualquer deixarmos no recipiente apenas as partículas de um dos gases componentes da mistura, retirando todas as outras, o gás que permaneceu ocupará sozinho todo o volume V do recipiente e exercerá uma pressão P1 menor que P. Em outras palavras, a pressão parcial de um gás é a pressão que este exerceria se ocupar sozinho a mesma temperatura, todo o volume da mistura gasosa a qual pertence. Dalton, após analisar esse fenômeno, chegou à conclusão de que, abre aspas, a esta pressão denominaremos pressão parcial do gás 1 na mistura gasosa. A soma das pressões parciais dos gases componentes de uma mistura gasosa é igual à pressão total exercida pela mistura, desde que os gases não reajam entre si. Fecha aspas. Agora falando sobre as aplicações da lei de Dalton. A lei de Dalton é usada principalmente na física e na química, para calcular a pressão que se tem em uma mistura de gases, também a pressão que se tem em cada gás que compõe a mistura. Por exemplo, sabendo que o ar é constituído por aproximadamente 80% de gás nitrogênio e 20% de gás oxigênio, um pneu que foi calibrado com a pressão de 4 atm terá 3,2 atm de nitrogênio e 0,8 atm do oxigênio, que é 3,2 porque é 80% de 4 e 0,8 porque é 20% de 4. Aí se você somar o atm do oxigênio com o nitrogênio, você vai ter o do ar, ou seja, 3,2 mais 0,8 igual a 4. Bom, para resolvermos essa questão, temos 6 passos. No caso, o primeiro é o seguinte. Para respondermos essa questão, no caso, nós precisamos determinar a massa molar do butano. Como que nós vamos fazer isso? Bom, vamos multiplicar a massa atômica de cada elemento pela sua quantidade e depois somar os resultados, que é igual no caso isso daqui. O segundo passo é determinar o número de mol do butano. Como assim? Bom, nós vamos dividir a massa fornecida pela massa molar calculada e esse será o resultado. O terceiro passo é determinar a massa molar do dióxido de carbono. Como assim? Bom, nós vamos fazer um passo parecido com o primeiro, só vamos trocar o elemento, que no caso vai ser o dióxido de carbono. O quinto passo
Ele é um pouco diferente, mas é bem facinho. Vem comigo. Bom, nós vamos somar os números de mols encontrados para cada gás. No caso, nós vamos somar o 0,5 mais o 2. Aí, no caso, qual é o resultado da mistura? Perdão pelo efeito. Mas será 2,5 mol. O sexto, e enfim, último passo, nós iremos utilizar a pressão total fornecida, o número de mol do gás butano e o número de mol total na expressão a seguir. Como assim expressão a seguir, Jô? Você tá louco? No caso vai ser essa conta doida que vai aparecer aí na tela. E no caso, para que vai servir essa conta doida aí da tela? Ela vai determinar a pressão parcial do gás butano. Uma determinada mistura gasosa é constituída por 36% de nitrogênio, 24% de neônio, 40% de gás carbônico, porcentagem e volume. Admitindo que essa mistura é mantida em um cilindro a temperatura ambiente e uma pressão de 4.000 kPa. Qual é a pressão parcial do gás carbônico no cilindro? Para começar o exercício, primeiramente a gente vai pegar a fração molar dos elementos. Vamos começar pelo nitrogênio. Como é 36, a gente vai dividir por 100 e a gente vai ter como resultado o 0,36. No neônio, a gente vai pegar o 24, dividir por 100 e vai ter o resultado de 0,24. E a do gás carbônico, que após dividir por 100 a gente vai ter 0,4. E a gente sabe que a pressão total do sistema é 4.000 kPa. Mas, como o exercício pede apenas o valor da pressão parcial do gás carbônico, podemos utilizar os valores fornecidos na seguinte expressão. PCO2, que é a pressão parcial do CO2 na mistura, igual a XCO2, que é a nossa fração molar, onde a gente pegou 40% e dividiu por 100, né, e ficou 0,4. E o PT, que é a pressão total da nossa mistura. Do sistema, na verdade. Então, vai ficar PCO2 igual a 0,4 sobre 4.000. Na outra linha, a gente passa o 4.000 para o outro lado e vai ficar PCO2 igual a 4.000 vezes 0,4, que, como resultado final, vai dar 1.600 kPa. Então, a resposta final do nosso exercício é que a pressão parcial do gás carbônico presente no sistema é de 1.600 kPa. Boa tarde, meu nome é Vitor e eu vou falar sobre um exemplo da lei de Dalton. Aqui temos o seguinte exercício. Em uma mistura de 1,5 mol de gás carbônico, 8 gramas de metano, que tem 16 gramas por mol, e 44,8 litros de monóxido de carbono está contido em um balão de 30 litros nas CNTPs. É correto dizer que a pressão parcial do monóxido de carbono é o dobro da do metano, b. A pressão parcial do metano é o triplo da do gás carbônico, c. A pressão do gás carbônico é 1/4 da do monóxido de carbono, d. A pressão parcial do monóxido de carbono é o quádruplo da do metano, e a pressão total é igual a 4 atm. Bom, ali ele dá o dado, né, que o volume molar na CNTP são igual a 22,4 litros por mol. E agora a gente vai resolver. Bom, primeiramente, para a gente começar, é necessário que a gente calcule a fração de quantidade de matéria de cada gás na mistura. Para isso, vamos precisar encontrar os valores da quantidade de matéria. A gente sabe que o gás carbônico equivale a 1,5 mols. Então a gente já tem esse resultado. E vamos guardar ele? Agora a gente precisa calcular o metano e o monóxido de carbono, que foram dados nos exercícios. A gente sabe que 1 mol equivale a 16 gramas no cálculo do metano. E a gente sabe que o metano foi dada a informação que ele tem 8 gramas. A gente pode fazer ali de cabeça rápido e fácil, sabendo que 16 e 8 mais 8 é 16. Então, a gente poderia calcular facilmente que 0,5 mais 0,5 equivaleria a 1 mol. Ou a gente poderia fazer a regra de 3 básica.
mas ali a gente já vai ter a noção de que é 0,5 mols. Então, com o metano achado, vamos calcular o monóxido de carbono. O monóxido de carbono foi dada a informação de que 1 mol equivale a 22,4 litros, correto? Correto. E o nosso monóxido de carbono tem 44,8 litros, equivalendo ao dobro de 1 mol. Então a gente sabe que o monóxido de carbono logo vai valer 2 mols. Com isso calculado, vamos calcular depois a fração de quantidade de matéria de cada gás. Bom, agora que a gente já achou os valores de quantidade de matéria, vamos calcular a fração de quantidade de matéria de cada mistura. De cada gás na mistura, no caso. Então, a gente tem o seguinte: gás carbônico é igual a o gás carbônico, que é 1,5 mol, dividido por gás carbônico mais monóxido de carbono mais o metano. Então, na nossa conta vai ter o quê? Gás carbônico é igual a 1,5 dividido por 1,5 mais 0,5 mais 2, que vai nos resultar em 0,375, ou mais ou menos colocando isso em porcentagem, seria 37,5% em pressão parcial. Bom, agora que a gente já achou o valor do gás carbônico, vamos achar o do metano na mistura. E a gente vai seguir a mesma fórmula para encontrar o valor dele. Bom, metano é igual a 0,5 dividido por 1,5 mais 0,5 mais 2. Que foi os valores que a gente encontrou e os que foram dados na pergunta. E aí vai ficar metano, o X, né, o X de metano, metano na mistura, é equivalente a 0,125 ou 12,5% na mistura. Bom, por fim a gente vai descobrir o valor do monóxido de carbono. Ele vai seguir a mesma regra que os outros dois, que o monóxido de carbono é igual a 2 dividido por 1,5 mais 0,5 mais 2, que vai ser equivalente a 0,5 ou 50% em pressão parcial. Então a gente descobriu o valor de cada gás na mistura, sabendo que o monóxido de carbono tem presença de 50%, o metano tem de 12,5% e o gás carbônico tem de 37,5%. Bom dia, pessoal. Eu sou o Fernando e vou estar resolvendo esse exercíciozinho aqui que está presente em nossa tela. Então, vamos lá. Um cilindro para armazenar gás em um hospital possui volume igual a 50 litros. E em seu interior contém N igual a 10 mols e uma mistura de gases O2 e N2, sendo que 80% das moléculas de gás nesse cilindro são do gás O2. Sabendo que a temperatura do gás nesse cilindro é de 150 Kelvin, use R igual a 0,082 atm litro / mol Kelvin e determine a pressão exercida pelos gases nesse cilindro, B, a pressão parcial exercida somente pelo gás O2 e C, a pressão parcial exercida somente pelo gás N2. Então vamos lá para a parte da resolução. Letra A, inicialmente muito fácil, a gente tem que usar a equação de Clapeyron e substituir os valores. Então a gente não tem a pressão, mas temos o volume que é 50, temos o N que é 10, temos o R que é 0,082 e temos a temperatura que é 150. Substituindo, temos essa continha aqui. Primeira coisa que a gente tem que fazer é passar o 50 para lá dividindo com 150 e vai ficar pressão igual a 10 vezes 0,082 vezes 150 dividido por 50. O 10 vezes 0,082 é 0,82, a gente só tem que diminuir um zero. E o 150 dividido por 50 é 3. E aí vai ficar 0,82 vezes 3, que é igual a 2,46 atm. E assim concluímos a letra A. A pressão exercida pelos gases no cilindro é igual a 2,46 atm. Letra B. Primeiramente a gente tem que parar para pensar um negocinho aqui. Se a pressão total
é 2,46 atm e o oxigênio exerce 80% dessa pressão, a gente tem que saber 80% de 2,46 atm, certo? E aí fica fácil, a gente faz a continha. Pressão parcial do oxigênio é igual a 2,46 atm vezes 0,8, que vai resultar em 1,968 atm, que vai ser a pressão parcial do oxigênio. Letra B, finalizada. E por último, letra C. Bom, aqui não tem segredo nenhum, é o mesmo padrão do exercício anterior. A única diferença é que o nitrogênio exerce 20%, então temos que descobrir o 20% de 2,46 atm. E é só fazer aquela continha, que é igual a pressão parcial do nitrogênio é igual a 2,46 atm multiplicado por 0,2, que vai nos resultar em 0,492 atm, que é a pressão exercida pelo nitrogênio no cilindro. E assim, terminamos nosso exercício. Nesta apresentação, vimos tanto a história e o funcionamento da lei de Dalton, quanto sua aplicação prática e exercícios. Esperamos que nosso trabalho tenha sido útil a fins de conhecimento e agradecemos a todos pela atenção.